Abra a tua Bíblia comigo, por favor, meu amado. Lá no Evangelho de Lucas. Perdão. Carta de 1 Pedro. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas depois ali. Carta de 1 Pedro, está lá no final da Bíblia. Se você não está tão acostumado, vem de Apocalipse para trás. Vai pegar João e já vai vir 1 Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ter o texto-chave aqui no verso 17, mas eu quero fazer um link lá com Efésios. Hoje é a nossa última palavra da série Uma Cultura de Honra, né? E o título da palavra, evidentemente, para terminarmos, é sobre a cultura. Nós falamos sobre a importância dessas coisas, como a palavra nos fala em tantos lugares a respeito de honra, que você colhe uma recompensa com ela, e com a desonra também existem algumas consequências. Deixa eu ler o texto para você. Eu destaquei uma palavra ali. Diz assim, 1 Pedro capítulo 2, verso 17. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Lá na pandemia, em 2020, eu trouxe uma série inteira sobre a primeira carta de Pedro. Se você quiser, vai ser muito bom, revista lá na internet, procure assim, Juntos Perseveramos. Foram 7 semanas, onde eu peguei desde o capítulo 1 até o final da carta de Pedro, fragmentando parte por parte, e uma delas eu trato especificamente daquilo que está num conjunto dentro desse texto aqui. Fala sobre honrar lideranças, fala como você lidar com um governo corrupto, como você lidar, como você se porta quando você faz as coisas certas, e ainda assim as pessoas que deviam fazer coisas corretas não fazem diante de você. Enfim, 7 semanas você se aprofunda lá. Hoje eu vou pegar esse versículo, vou abrir ele mais como um tema. Tratem a todos com honra. Eu grifei aqui, né, no texto lá para você, acho que na tela lá, Marina, todos com honra, e ele distingue aqui também, irmãos na fé, amem os irmãos na fé. E aí ele termina dizendo nesse verso, temam a Deus e honrem o rei. A grande pergunta é, eu gostaria de ser tratado com honra? Quem não gostaria de ser tratado com honra? Talvez você caiu de paraquedas hoje aqui, você sabe o que significa a honra no mundo espiritual? Talvez você olhe honra aqui no mundo, é as pessoas falarem bem de mim, ou me darem presentes, ou me reconhecerem. Você sabe o impacto que isso tem no mundo espiritual, quando você pratica esse princípio? Na prática, onde isso acontece na sociedade? Na prática, onde isso acontece nos nossos relacionamentos? Você sabe o que esse princípio atrai para a tua vida? E para o teu ministério, ou para o teu trabalho, ou para a tua família, você sabe o que esse princípio atrai? Ou até mesmo afasta? E aí a última pergunta dentro dessa primeira parte é, você tem exercitado esse princípio? Depois de 4 semanas, essa é a 4ª semana, nós já falamos várias coisas, já te dei várias dicas, né? Você foi encorajado a tomar algumas iniciativas nas últimas semanas. Você tomou? Você fez? Porque existe algo excepcional acontecendo quando você reconhece que ali naquele lugar existe algo precioso, que aquela pessoa carrega algo precioso, mesmo ela estando acima de você, né? Honre a Deus, tema o rei, mesmo ela estando no mesmo nível que você, ame os irmãos, ou mesmo ela estando abaixo de você, em um nível de hierarquia, de obediência, a todos, honrem a todos. Deixa eu contar uma história verídica para vocês a respeito disso, do poder do reconhecimento ou não. 2007, janeiro de 2007, então já fazem alguns anos, o jornal Washington Post, lá dos Estados Unidos, resolveram fazer uma experiência. Eles pegaram um dos maiores violinistas, ele toca violino, do mundo, um cara chamado Joshua Bell, você pode procurar na internet, é fantástico, o cara é fera mesmo, e decidiram fazer uma experiência. Vamos colocar o Joshua Bell, um dos melhores violinistas do mundo, lá no metrô de Washington. Washington é a capital dos Estados Unidos, né, gente? Então era um lugar assim próximo ao parlamento deles, então era gente passando de tudo que é tipo lá, né? Fazendo coisas importantes, evidentemente. E vamos colocar um dos maiores violinistas do mundo lá no corredor do metrô, para ver se as pessoas realmente vão conseguir como é que chama? Apreciar, olha, fugiu a palavra, por isso é bom ter gente inteligente do lado da gente, né?
apreciar aquela beleza. Poxa, um dos maiores violinistas do mundo, um dos maiores músicos do mundo, aqui diante de nós. E resolveram fazer uma experiência e falaram lá com um dos maestros deles: o que você acha que vai acontecer? Não, certamente, quando esse pessoal vê o Joshua Bell tocando, vai chamar atenção, vai parar. E eles começaram a ficar preocupados com a segurança. Não, vai ficar muita gente ali do lado, de repente vai ser uma aglomeração, o que vai acontecer? E essa foi a expectativa deles. E o Joshua Bell, ele resolveu fazer melhor. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou levar o meu violino pessoal. Gente, o violino pessoal dele é um dos maiores e melhores do mundo, que é aquele Stradivarius. E não é só um dos maiores e melhores do mundo. Foi uma safra em que o tal do Stradivarius lá, ele estava no auge da sua técnica e recebeu as melhores madeiras do mundo, 1800 e alguma coisa, ou até antes talvez, foi quando foi feito esse violino. E ele já tinha pertencido a várias outras pessoas, ele foi roubado uma vez, recuperado, e o Joshua Bell conseguiu comprar esse violino, ele vendeu o que ele tinha, financiou mais um monte e valia $3,5 milhões um violino. Você já imaginou isso? Pum, bateu, quebrou, se foi, $3,5 milhões. Pois ele resolveu: não, vou lá naquele dia e vou tocar com o meu violino. Então perceba, as pessoas vão estar passando diante de um dos melhores músicos do mundo, com um dos instrumentos mais caros do mundo, executando. Ele resolveu separar 6 peças clássicas, difíceis, ou seja, exigia uma técnica apurada para ele tocar aquele violino. Da maioria lá era do Johann Sebastian Bach, que compôs várias músicas para a igreja, numa época em que a igreja não podia tocar música dentro, enfim. Foi algo muito peculiar. Dia 12, não sei se era dia 12, mas era janeiro de 2007. Pois bem, o Joshua Bell ficou hospedado 3 quadras do lugar, mas ele pegou um táxi para ir, né? Já pensou andar com um negócio de $3,5 milhões ali na rua? E ele chega lá e ele se posiciona e começa a executar com maestria aquelas músicas. Ele é um cara, se você for procurar na internet, ele é muito expressivo. Então não é simplesmente um músico lá de pezinho aqui tocando algo. Era um cara se expressando, né, com um dos melhores músicos do mundo, tocando uma das melodias mais perfeitas já compostas pelo homem, com um dos instrumentos mais caros já feitos pelo homem, diante de pessoas comuns. E o fato que aconteceu é que passaram por cerca de 1.100 pessoas naquele lugar. Sabe quantas pararam por mais de 1 minuto para ouvir o Joshua Bell? De quase 1.100 pessoas, 1.097 para ser preciso. 7 pessoas. De 1.100 pessoas, 7 pessoas pararam para ouvir mais de 1 minuto. E apenas uma pessoa reconheceu quem era aquele músico ali. Culpa foi do instrumento que ele usou? Era um instrumento qualquer? Não era culpa do instrumento. Culpa do músico que não tocou bem? Não, né, gente? É um dos melhores músicos tocando uma das melhores músicas que existia, né? Nesse dia, ele arrecadou, ele colocou, abriu a caixinha, né? Para ver como se fosse um músico normal de rua. Sabe quanto que ele arrecadou? Pouco mais de $32. 43 minutos, quase 1 hora ele ficou tocando ali, pouco mais de $32. 3 dias antes ele tinha tocado num dos maiores concertos de Boston, ingressos lotados, o mínimo, aquele que fica lá atrás da coluna, sabe? $100 custava cada ingresso dele. E a média do cachê dele é de $1.000 por minuto. Agora, o que aconteceu? É um dos melhores músicos com um dos melhores instrumentos, tocando uma das melhores peças já compostas pelo homem, e ainda assim não recebeu reconhecimento. Evidentemente a culpa não está nele. Aonde está a culpa? Está em qual é o valor que nós damos àquilo que está diante de nós. Às vezes nós só damos valor se essa mesma peça, esse mesmo músico, essas mesmas coisas forem tocadas. Não, tem que estar num lugar bem bonito, tem que estar com um cartaz bem bonito dizendo: aqui está o melhor. Outras pessoas têm que dizer para você: não, esse aqui é o melhor, você não pode perder isso. Quando coisas extraordinárias estão diante de nós de uma maneira simples, nós temos uma tendência a desprezá-las.
Guarde isso com você, querido, porque isso é uma chave para nós plantarmos uma cultura de honra nessa igreja. Quando coisas extraordinárias estão diante de nós, de uma maneira simples, nós temos uma tendência a desprezá-la. Claro que, e esse experimento foi feito, não foi um experimento, né? Foi feito de novo. Agora, há poucos anos atrás, chamaram o Josh Bell de novo lá no metrô de Washington, só que dessa vez divulgaram. Ele chamou alguns jovens músicos que estavam despontando para fazer um momentinho de orquestra. E aí, evidentemente que lotou a estação, porque foi avisado, né? O pessoal se preparou, não, vai estar tal fulano, e o fulano esteve aqui, é o mesmo fulano, né? A técnica dele, claro, deve ter melhorado um pouco, mas quando ele veio em 2007 já era extraordinário. Qual foi a diferença? A diferença foi que aquilo talvez foi coberto de uma roupagem, aquilo talvez foi colocado lá uma luz bem bonita, um cartaz bem bonito, avisando assim, ó, venha aqui, você vai desfrutar do melhor. Por que, querido, que nós não conseguimos reconhecer o extraordinário de nós, diante de uma situação simples da vida? Sabe, às vezes nós damos tanto valor às coisas lá de fora, às outras pessoas lá de fora, aos influencers lá de fora. Existem pessoas sábias dentro da tua família, existem pessoas sábias dentro da tua liderança, existem pessoas que podem te dar conselhos que vão mudar a tua vida e já estão diante de você. Sabe, às vezes ela só não tem o cartaz, às vezes ela só não tem o aviso, olha, aqui hoje vai vir um homem que vai dizer uma palavra do Senhor para você e vai mudar a tua vida. Se eu fizesse, por exemplo, um cartaz, uma conferência, um vídeo na internet, gente, venham esse final de semana, e aí, não, eu vou porque esse final de semana vai ser diferente. Sabe, às vezes nós fazemos isso é bom para chamar a atenção das pessoas, mas se eu quero viver uma cultura de honra, meu amado, não vai funcionar. Isso significa que eu só vou ter a minha atenção chamada, ou eu só vou dar atenção para aquilo que ressalte aos meus olhos extraordinariamente, e às vezes eu vou engolir uma mentira, porque está cheio de coisa aí fora, embrulhado um belo pacote de presente, mas por dentro é veneno. Por dentro não vale nada, sabe, é uma falsificação. Às vezes por fora até pode parecer um dos melhores violinos, e a pessoa tocando até pode parecer bonito, mas existe um playback ali atrás, existe outra pessoa tocando no lugar dela, e às vezes nós olhamos aquilo, e vemos as luzes, e vemos a roupagem, e vemos o ambiente, está tudo muito decorado, e tem uma música legal no fundo, e tem uma iluminação boa, e tem uma frase de efeito, não, isso aqui muda a minha vida. Meu amado, se você continua ouvindo essas mensagens por aí, e a tua vida continua a mesma, você não recebe um confronto a respeito de mudança de comportamento, eu quero dizer para você que isso é passageiro, é como se você comesse um fast food, sabe, faz tempo agora, né, amor, graças a Deus nós não comemos fast food, mas o que o fast food faz? Ele é gostoso aparentemente, né? Quando você vai refinando o teu gosto, você já não acha uma borracha, né? Mas enfim, aparentemente ele é gostoso, ele tem um molinho lá que mistura, mas esses dias, né, descobriram, que novidade, que a carne aí de um famoso fast food aí nem era carne de picanha de verdade, né? Era só um pozinho que jogava ali em cima, e a gente comendo aquilo, achando que era algo. Por quê? Porque tem uma foto bem bonita lá, né? Aí quando vem o sanduíche é desse tamanho assim, mas a foto lá é bem bonita, é tão legal, e a gente come, na hora parece gostoso e mata a fome, mas você que já comeu, você sabe, né? Menos de 2 horas depois, você está com fome de novo, aquilo não te nutre. Se você continuar comendo essa porcaria, já foi feito até um experimento, teve um cara aí que ficou 1 mês comendo isso aí, quase morreu, né? Se você continuar comendo aquilo ali, você vai morrer espiritualmente. É tão bom essas mensagens, agradam a minha alma, eu saio tão motivado, encorajado, e vamos conquistar, e vamos para cima, e é tudo nosso, você esqueceu que o reino de Deus não é comida nem bebida, você esqueceu que o Senhor te chamou para estar aqui nessa terra como um peregrino, passageiro. Escute lá a série Juntos Perseveramos, que eu vou tratar desse assunto lá também. Deus nos colocou nessa terra como peregrinos e passageiros. Se eu sou passageiro aqui, a minha estada aqui é muito temporária, por que eu foco tanto nas coisas daqui? Por que eu me preocupo tanto se eu recebi ou não recebi as coisas daqui? Trata-se das prioridades erradas. Depois desse experimento ser feito, os repórteres ligaram para algumas pessoas. Eles só saíram do metrô, eles pegavam o telefone delas e ligavam para elas. Escute, aconteceu alguma coisa diferente contigo hoje? E 2 pessoas só que deram uma resposta a respeito do que tinha acontecido. Uma delas falou assim, depois que tinha visto o músico, né? Ela disse assim, se não pudermos tirar um tempo das nossas vidas para ficar
um momento e ouvir um dos melhores músicos da terra tocar algumas das melhores músicas já escritas, se a onda da vida moderna nos domina tanto que nós ficamos surdos e cegos para algo assim, então o que mais estamos perdendo? O que mais nós estamos perdendo, querido? Porque nós não damos valor às coisas extraordinárias apresentadas diante de nós de maneira simples. Há tanta sabedoria, às vezes, numa frase de uma criança, né? Há tanta sabedoria e, às vezes, revelação em uma frase de uma criança para você, ou de uma frase de uma pessoa que está ao teu redor, às vezes é uma pessoa tão simples. Nós vivemos em um mundo onde a cortesia, ela não é mais comum. Nós vivemos em um mundo onde o ambiente da nossa sociedade é cada vez mais intolerante, não é? Nós vivemos em um mundo onde se torna normal um político ter que mentir um monte para ser eleito. E aí, está tudo bem, né? É assim que funciona. Nós vivemos em um mundo onde a grosseria, ela se torna algo assim quase que normal. Você fica assustado quando alguém te trata bem, te trata assim como uma maneira considerável. Por quê? Isso é falta de honra, querido. Isso é um ambiente de desonra, e um ambiente de desonra, ele traz a sua recompensa também diante de nós. Parece que o respeito pelas outras pessoas está em baixa. O respeito pela propriedade das outras pessoas está embaixo. Vamos pegar, vamos tomar, vamos invadir, vamos destruir, é tudo nosso, é injusto. O respeito pelas instituições está em baixa. O respeito pelas famílias parece que está em baixa. E quando o que está acontecendo no mundo? Está sendo gerado um ambiente de desonra. E quando existe um ambiente de desonra, querido, a sociedade rui. Qual é um dos maiores valores que nós temos a respeito de família? É a palavra respeito. Uma das coisas que você constrói tua família, qualquer relacionamento, se chama respeito. Quando o respeito vai embora, dificilmente um casamento permanece. Quando o cônjuge perde o respeito pelo outro, dificilmente aquele casamento vai para frente. Você tem uma amizade muito boa, mas quando cruza a linha do respeito, o que acontece? Nunca mais ela se torna a mesma. Aconteceu uma agressão ali, aconteceu um limite rompido, nunca mais. O ambiente de honra, querido, ele ressalta o respeito. O ambiente de desonra, ele te encoraja a jogar tudo aquilo que é de mais precioso, que é fundamental para você construir o teu casamento, a tua vida com Deus, a tua vida de relacionamento com as pessoas, para baixo. Tem um texto muito conhecido, eu li aqui esses dias, de Mateus capítulo 25, onde Jesus fala sobre o fim dos tempos. Ele fala de um ambiente de juízo final aqui, onde todos estarão diante dele, prestando contas a respeito do que fizeram. E ele usa uma analogia de ovelhas e bodes. Diz assim, o verso 31 e 32 de Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. Jesus está fazendo uma análise de como é que vai ser o final dos tempos. Não é literal, tá? Mas ele está fazendo uma metáfora. Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E se você continuar lendo, ele vai falar assim, para as ovelhas, ele vai falar assim, venha, vende, benditos do meu Pai, entre no reino que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Né? Eu estava lá sem abrigo e vocês me abrigaram. E aí as pessoas vão falar assim, Senhor, eu não me lembro quando nós fizemos isso. E aí ele traz essa analogia que está dentro do assunto que nós estamos tratando. Olha, quando você fez isso a um dos meus pequeninos, foi como você tivesse feito a mim. Lembra do que eu estou falando? Coisas extraordinárias reveladas em momentos simples. Coisas extraordinárias é o quê? Jesus está falando que no juízo final, diante dele, nós estaremos diante da presença dele, e ele vai nos ressaltar, ou nos rejeitar, que é o outro caso que vai vir ali dos bodes, a respeito de coisas simples. Olha, quando você olhou para essa pessoa, que é pequenino, significa que aos teus olhos é menor do que você, ela tem um cargo menor do que você, ela está te servindo em algum momento, ou ela não tem a mesma inteligência, sei lá, a vivência que você, mas e você reconhece. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas no metrô? Elas olharam para aquele músico e pensaram assim, é mais um músico buscando 10 centavos para poder viver, usar droga, sei lá, não sei o que passou pela cabeça deles, mas elas olharam para algo extraordinário, apresentado diante delas de uma maneira simples e desprezaram. Toma aí 10 centavos, vai, me deixa. Naquele dia ele não conseguiu dinheiro mal para comprar um sapato. Sendo que em um concerto dele, nossa, dá para comprar um dos melhores ternos que tem lá.
Agora, quantas vezes, querido, o extraordinário está diante de nós? Quantas vezes o extraordinário está diante de nós em situações tão simples? Nós aprendemos aqui nesse texto que os atos de misericórdia, as obras de misericórdia, é tratar todos com dignidade e respeito. Todos, como é que é o nosso texto de 1 Pedro 2,17? Tratem a todos com honra. Depois ele vai falar assim, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Todos são dignos de honra. Agora, deixa eu falar a respeito um pouquinho de grosseria. O que é grosseria? É falta de respeito. Grosseria é tratar os outros com o seguinte pensamento: não me importa o que você pensa, toma essa frase aqui para você. Grosseria é tratar os outros assim, eu vou fazer o que eu quero, então não interessa se é para ficar de pé, se é para ficar sentado, o que o ambiente pede, pum, eu vou. Alguém te convida para uma festa de casamento, grosseria é o quê? Você ir com uma roupa qualquer do dia a dia, não estou falando de não ter condições, mas é de não dar valor, não, eu vou lá do jeito que eu sou, porque é assim que eu quero e pronto. É ser rude, é não prestar honra, é não prestar respeito. Por que você se veste melhor? Não é para se aparecer, querido, isso não é o motivo, mas é em honra ao ambiente que você foi convidado. Sabe, no aniversário, você compra um presente, evidentemente que você tem condições, mas você tem que procurar o melhor, não toma aí de qualquer jeito. Quando você gasta isso revela honra. Mostrar o devido respeito a todos, aqueles que estão no mesmo nível que eu, amem os irmãos, aqueles que estão acima de mim, temam a Deus e honrem o rei, mas aqueles que estão abaixo também, ele fala, honrem a todos. O segredo aqui é reconhecer quem as pessoas são. Quem são as pessoas que estão ao teu redor? Você crê que Deus colocou pessoas ao teu redor para zelar pela tua vida? Sim ou não? Pessoas que estão ali, que se importam com você, não é pelo cargo que elas exercem, mas elas foram colocadas ali para zelar pela tua vida. Você crê que Deus colocou isso? Quando você não reconhece a posição em que elas estão, não é uma questão de, eu tenho autoridade ou não, mas é reconhecimento, honra. Você não recebe daquilo que elas têm. E aí o que acontece é que às vezes nós damos mais atenção aos influencers do YouTube, do Instagram, sei lá o quê, do que essas pessoas que Deus colocou ao teu redor, que você pode chamar de os teus líderes, se você faz parte de um PG, você pode chamar dos teus familiares, aqueles que convivem com você, você pode chamar das pessoas que trabalham contigo ali. Se elas estão ali e elas se importam de fato contigo, elas vão chamar a tua atenção porque se importam contigo, não porque têm inveja de você. Quando nós não reconhecemos elas pela posição que elas têm e damos mais ouvidos àquelas vozes da internet, nós não deixamos de receber dessa figura que foi colocada diante de Deus ali para nós. Nós não recebemos, e o que acontece é que nós passamos no metrô e às vezes vemos algo extraordinário e pensamos assim, toma 10 centavos aí, você está precisando mais do que eu. Quando aquela pessoa está servindo, ele estava ali naquele dia para servir. Existem muitas pessoas assim, querido, ao teu redor, que Deus colocou para te servir, que às vezes nós não damos valor àquilo que ela está fazendo diante de nós. Lembra do rei Roboão, o filho de Salomão, né? Quando Salomão morre, no auge do reinado de Israel, ele tinha duas escolhas: ouvir a voz das pessoas que estavam ao redor do pai dele, que tinham trilhado um caminho anterior, que eram considerados sábios, ou ouvir a voz da turminha que ele andava, que achava que sabia de tudo. Os sábios, os anciãos chegam para ele assim, olha, dá uma aliviada aí nos impostos, não faz assim, tal, olha, aí o povo vai te amar, e aí você vai conseguir unir o reino. E Roboão despreza o conselho daqueles sábios e resolve pegar o conselho dos amigos. Fala, não, fala para o pessoal aí que você vai ser linha dura, quem não andar na linha aí, agora vai ver uma coisa. E o que aconteceu foi que ele desprezou o conselho daqueles que estavam ao seu redor, que queriam o bem dele, que queriam o bem do reino. E o reino foi dividido, ele perdeu mais de 90% do reino. Agora, uma escolha errada custou a visão. Por que nós devemos tratar os outros com respeito, querida? Porque respeito é um dos valores fundamentais de qualquer relacionamento. Deixa eu te dizer algumas coisas rápidas a respeito do porquê que a Bíblia ordena tratar a todos com respeito. Primeiro, porque Deus criou a todos. Todos Deus criou. Salmo 8 vai dizer assim, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? O que é o homem? E aí ele fala assim, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Sabe, nós por enquanto somos um pouco menores que os anjos, que os seres celestiais, mas a palavra diz que no final dos tempos nós iremos julgar alguns desses anjos.
E Deus fala que Ele nos coroou de glória, Deus fez a todos. Agora, você há de concordar comigo que a gente tem uma tendência de ser mais gentil, mais querido, como a turma diz por aqui, né? Com aqueles que tratam a gente bem. Nós temos uma tendência de querer tratar melhor as pessoas que podem nos conceder um determinado favor, as pessoas que de repente a gente pode levar alguma vantagem. E nós temos uma tendência a rejeitar algumas pessoas que nós acreditamos estar abaixo, porque acreditamos às vezes que elas não merecem a nossa atenção, ou estão tentando nos usar, enfim. Por que você deve tratar as pessoas com respeito? Não é por nenhuma dessas razões que eu acabei de falar, é porque Deus criou a todos. Esse é o primeiro. Segundo, Jesus morreu por todos. Sabe, Jesus morreu por você e por aquela pessoa que você, nossa, esse aqui não dá, Jesus morreu por ele também. Se ele não reconhecer, evidentemente que ele não vai receber o benefício, assim como aquelas pessoas passaram no metrô e não reconheceram e perderam um dos maiores concertos da sua vida, talvez. Nunca que eles vão conseguir, talvez muitas delas, ter condições de estar em um lugar extraordinário como a orquestra para ouvir aquele cara. Elas perderam, assim como muitas pessoas perderam o autor da vida diante delas, dizendo assim, ó, venha benditos do meu Pai. Quando elas perderam? Lembra do que Jesus falou em Mateus 25? Quando elas não reconheceram a quem dá de beber, a quem dá de comer, a quem cobrir do frio em situações simples. Querido, um ambiente de honra ele traz recompensa, às vezes pode ser uma recompensa eterna. Jesus diz, no mesmo Mateus 25, em verdade eu te digo, sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Nós vemos a importância que Jesus colocou sobre todos. O terceiro, que é onde eu quero dar mais ênfase aqui, porque é uma marca de quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus, honra a todos. 1 João 4,20 vai dizer assim, ó, se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a quem vê, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Sabe o que é o amor aqui? Tratar a todos com respeito, tratar a todos com a devida honra. Querido, isso aqui é importante porque Jesus ministrou numa cultura dominada pelo racismo. Você acha o que acontece hoje, que nós vivemos dentro de um racismo? As mulheres não tinham vez, não tinham educação, as crianças não tinham acesso à educação. As crianças não podiam de maneira nenhuma interromper uma conversa, passear no meio da gente, como a gente faz, elas tinham que comer as sobras daquilo que estava lá diante da mesa, se não tivesse. E Jesus faz o que com as mulheres? Atrai para dentro do seu ministério. Eles viviam uma cultura que desprezavam os outros que não eram da nacionalidade deles. Xenofobia, você acha? Você acha que é só não querer que as pessoas fiquem no teu país? Nessa época aqui, se a pessoa encostou aqui, eu já nem vou encostar mais, esses impuros tocaram aqui. E Jesus quebra todos esses paradigmas. Ele atrai as mulheres, ele fala, deixa as crianças virem a mim, deixe vir a mim as criancinhas. Ele traz uma pessoa de fora da cultura, lembra da mulher cananeia? Mas Jesus desprezou, ela chamou ela de cachorro. Não, Jesus estava tratando, Jesus sabia do contexto. Ele estava tratando com ela, evidentemente Jesus estava aceitando todo mundo, ele trata com ela. E depois, tanto é que cura a filha dela. E tantos outros momentos que você vai ver Jesus atuando aqui, todos eram preciosos aos seus olhos. Agora escute, se você tiver que levar uma coisa hoje aqui, escute, leve isso aqui. O teste número 1 da sua fé são os seus relacionamentos. O teste número 1 da sua fé são os seus relacionamentos, porque é na tua casa. Começa lá na tua casa, como você trata os seus. Quantos de nós conhecemos outras pessoas, né? Que são uma maravilha, são queridos, fora de casa, mas dentro de casa, né? Parece que chega lá, põe os cascos, ele veste dos cascos, e aí começa coisa para tudo que é lado. Querido, o teste número 1 dos nossos relacionamentos, da nossa fé, são os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Não é tanto o que você diz que acredita que importa, é o que o seu comportamento revela a respeito da sua crença. Você entende? Não é, eu creio em Deus, eu amo as pessoas. Não é tanto o que você diz que acredita que importa, quanto o que o seu comportamento revela sobre a sua crença. E aí, a grande pergunta é, o que o meu comportamento tem revelado lá fora? O que o teu comportamento revela em relação às pessoas que estão trabalhando contigo? É só o que você tem que fazer, do seu jeito, se pisar fora da linha, já leva uma martelada e derruba.
Quanto de compreensão existe na tua vida estendida às outras pessoas? Quanto de compaixão? Isso tudo é um ambiente de honra. Eu falei aqui sobre as consequências de um ambiente de desonra. Nós perdemos o extraordinário diante de nós. Quando nós não reconhecemos, são os pequeninos, querido, é alguém que está com sede, é alguém que está com fome, é o nosso dia a dia. Não é, deixa eu lembrar no dia do aniversário, eu vou fazer isso e aquilo. Não é só isso, querido, é por isso que nós estamos fazendo essa série. Porque uma das coisas pelas quais nós seremos avaliados no juízo final é como nós tratamos as pessoas. Olha, os bodes e as ovelhas, quando você fez isso, vinde bendito do meu Pai. Evidentemente, você não vai ser salvo pelas obras, não é isso que eu estou falando, é somente pela fé. Mas as obras revelam que tipo de fé eu tenho. O meu comportamento revela que tipo de crença eu tenho. Às vezes você entra em debates profundos lá na tua casa, na tua família, né? Política, futebol, sei lá o quê. Olha, se só porque você quer ter razão, você acaba sendo grosso ou rude, você está desonrando aquela pessoa. Só porque você quer ter razão, você acaba se exaltando e gritando. Cuidado, querido. Isso é um ambiente, é gerar um ambiente de desonra. Você até pode ter razão, mas se você for rude, se você for grosso, faltar com respeito, você está errado. Você pode ter razão no teu argumento, mas você está absolutamente errado no teu comportamento, porque não é o ambiente de honra dos céus que você vai atrair. Lembre, às vezes a pessoa só quer ouvir, quer expressar a sua opinião. Pense como Jesus lidou com a mulher adúltera. Ela estava certa ou errada? 3 pessoas sabem. Ela estava certa ou errada, gente? Estava errada, evidentemente. Jesus não aprovou o comportamento dela. O que ele fala? Quem tem pecado, atire a primeira pedra. Depois que todo mundo vaza, o que Jesus faz? Cadê aqueles que te condenaram? Ele podia, não, você está errada, era debaixo da lei, ela podia morrer de acordo com a lei. E Jesus assim fala, eu não te condeno, mas quando Jesus fala não te condeno, ele não está aprovando, porque ele diz assim, agora vai e não peques mais. Eu estou te dando uma chance, eu estou tendo compaixão de você, mesmo estando errado, tenha compaixão das pessoas. E o último, porque eu colho aquilo que eu semeio. Por que a Bíblia nos instrui a honrar as pessoas? Porque eu colho aquilo que eu semeio, é uma lei espiritual plantada por Deus. Se você quer ser respeitado, é muito simples, trate todos com respeito. Se você quer ser valorizado, trate todos com o devido valor. Quer que as pessoas sorriem mais para você? Sorria para as pessoas, meu amado. Gálatas 6:7, escute. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. A melhor maneira de você conseguir respeito do teu marido, se já é que vocês estão vivendo uma linha de guerra, é concedendo respeito na mesma proporção que você quer. A melhor maneira de você resgatar o coração do teu filho que não está te obedecendo, é concedendo a ele respeito na mesma medida que você quer receber respeito. A melhor maneira de você restaurar um ambiente de honra lá no teu ambiente de trabalho, está difícil, é um ambiente meio pesado. Respeito se ganha por conduta, não por cargo. Eu sou o chefe, então me respeite, querido. Essa é a liderança nível 1. Alguém te deu um cargo e você manda em todo mundo. Você tem que subir de nível. As pessoas te seguem por aquilo que você é, por aquilo que você faz, pelo legado que você carrega, pelo valor que você expressa. Aí você vai ser um líder de verdade em qualquer segmento. Como é que você ganha? Mas como é que eu vou ganhar o respeito dos meus colegas se eu não for firme? Se eu não bater firme? Você pode ser firme, mas ao mesmo tempo compreensivo. Firme no momento que tem que ser firme, mas sabe aquele bate e assopra? Depois vai lá e encoraja alguém naquilo que ela faz de bem. Encoraja aquilo que ela faz de bom. Eu já passei na minha vida por 3 líderes assim que eu tenho como exemplo nessa área, que eram 3 homens, por sinal. Um quando eu comecei na caminhada com Deus, um líder de jovens, mais tarde um outro depois, quando eu treinava lá em Curitiba na academia. Eram pessoas extremamente fortes, homens assim, sabe, se pisou fora da linha, nem vou pisar que o negócio aqui ferve. Mas poxa, você tinha vontade de estar do lado deles, por quê? Porque em um outro momento, em que não era um momento da correção, você se sentia valorizado, sabe? Você se sentia encorajado, e aí você se sentia motivado a obedecer, a fazer as coisas certas. Por quê? Porque havia respeito, e respeito você só consegue respeitando as pessoas, sabe? Se você quer isso para a sua vida, querido, grandes pessoas, são pessoas comuns que fazem outras pessoas se sentirem bem, que fazem outras pessoas se sentirem com valor.
E aonde você percebe isso? Nas grandes e nas pequenas coisas. Eu já falei isso em outras palavras para você. Como é que você trata o caixa do mercado que te atende, às vezes, toda semana? Será que ele não merece nunca um olhar, um sorriso teu? Às vezes aquelas pessoas estão ali o dia inteiro com várias pessoas, lidando com gente que às vezes diz coisas para elas que ferem, ou você está fazendo isso aqui errado, você passou isso aqui errado, você não está vendo, você está demorando. Querido, às vezes você pode mudar o dia dela, com um sorriso, com um bom dia, ou com alguma frase. Como é que você trata as pessoas quando você vai nos restaurantes, nos lugares que as pessoas te servem, num ambiente em que está num aniversário? Hoje é muito comum, né? Aniversário, ter aquela equipe servindo a gente, é muito maravilhoso. Às vezes nós tratamos essas pessoas como invisíveis. Elas merecem o nosso respeito, a nossa dignidade. Como é que você trata os teus familiares, os teus pais, os teus tios que te servem quando tem um aniversário, que abrem a casa para receber a família inteira num churrasco de domingo? Às vezes nós olhamos, o fulano não fez certo, não deixou aqui, não trouxe isso aqui para a gente, querido. Ambiente de honra. Ambiente de honra muda as coisas. A palavra fala para nós tratarmos a todos. Um dos maiores testes de caráter é como você trata as pessoas quando elas te servem. Isso é honra. Ouça-me, igreja, ouça-me. Você carrega a imagem de Cristo 24 horas por dia, 365 dias por semana. Você sai aqui da igreja, é muito legal, eu peço que vocês continuem, né, tratando os outros aqui com amabilidade, com cortesia e tudo mais, mas quando vocês saírem, se estiverem no mercado, se estiverem nos almoços de domingo, estiverem no restaurante, estiverem viajando, estiverem lá no avião, com as aeromoças, com o pessoal, com os comissários de bordo, com qualquer um que está ali para te servir em qualquer lugar, lembre, você pode transformar o ambiente, você pode mudar aquele ambiente, não só por uma cortesia, mas pela graça de Jesus que você carrega. Sabe, isso muda tudo. O campo de treinamento para tudo que eu estou falando aqui, querido, é lá fora. O campo de treinamento é lá na tua casa. O campo de treinamento é lá na nossa igreja. Para eu terminar, no mesmo experimento que eu citei no começo da palavra para vocês, lá no Washington Post, tem um vídeo, depois você pode procurar na internet, né? Joshua Bell, Washington Post, tem até lá o vídeo. Teve um homem apenas que parou por 7 minutos para ouvir. E é muito curioso, o nome dele é John Picarello. Ele sonhava em ser um violinista. O sonho dele era ser um violinista. Mas ele viu que o preço era muito alto, ele não tinha tanto talento assim, ele desistiu desse sonho. E naquele dia ele não sabia o que estava acontecendo. Ele foi trabalhar, ele trabalhava acho que no órgão do governo. E quando ele ouviu aquilo, você consegue ver no vídeo, ele sai, ele vai subir a escada rolante, depois ele volta e fica parado lá, ouvindo durante 7 minutos aquela melodia extraordinária executada, porque ele não sabia quem era. E no final do dia ele recebe um telefonema dos repórteres a respeito do que tinha acontecido. Eles perguntaram para ele se algo incomum tinha acontecido no trabalho. E das mais de 40 pessoas contactadas nessa experiência, ele foi o único que mencionou imediatamente o violinista. Ele disse assim, havia um músico tocando no topo da escada rolante. E aí perguntaram para ele, você não tinha visto já muitos músicos lá? Era comum, né, esses lugares aí parar os músicos. Ele falou assim, não como este. O que você quer dizer? Perguntaram para ele, ele falou assim, eu nunca ouvi ninguém desse calibre. É muito curioso que alguém que queria ser violinista, né, ele consegue reconhecer, ele não sabia quem era aquele artista, mas ele reconheceu que havia algo extraordinário acontecendo ali. E ele estava correndo naquele dia, ele parou o que ele estava fazendo, não sei se ele se atrasou para o compromisso, mas ele apreciou algo, talvez, do que ele sempre quis ser. Ele reconheceu que aquilo que estava acontecendo diante de mais de 1000 pessoas, era algo fora do comum. Aquela pessoa, ele não sabia, não foi colocado um cartaz diante dele, mas ele reconheceu. Não sei se ele tinha condições de participar de um concerto, mas naquele dia, diante dele, a menos de 10 metros de distância, estava um dos instrumentos mais caros do mundo, tocado por uma das maiores músicos do mundo, com uma das peças, as melhores peças escritas diante dele. Ele foi abençoado naquela área. Agora, querido, não despreze os pequenos começos, não despreze as pessoas que estão ao teu redor, não despreze ninguém, porque honra não se exige, honra se oferece. Se coloque de pé, por favor.